Ok, então está aqui de novo a palestra desse mês, é sobre fenômenos inerentes ao mundo. Isso foi como eu mais ou menos improvisei a tradução dos chamados Lokadama. Lokadama, Loka significa mundo, Dhamma nesse caso significa fenômenos, né? Então, Lokadama são fenômenos mundanos, ou de uma maneira mais, para explicar mais claro, fenômenos que são inerentes ao mundo, fenômenos que fazem parte do mundo, que estão intrinsecamente conectados ao mundo. Mas em português dá para traduzir também como Lokadama, os Dhammas que deixam você louco, porque eles realmente perturbam muito a mente, as pessoas ficam loucos por causa desses fenômenos mundanos. Esses 8 fenômenos mundanos são bastante conhecidos, né? Bastante mestres falam sobre, gostam desse tema, né? Mesmo no budismo tibetano, no budismo mahayana. Esse é um ensinamento do Tipitaka em Pali, né? Alguns dos ensinamentos mais antigos do Buda que foi repassado, né, até nas tradições chegaram mais tarde, né, também sempre voltam nesse assunto, né, são os 8 Lokadamas. E eles são perda e ganho, né, perder e ganhar. Ter fama, ser famoso e ser desconhecido, né, ser ignorado. Sentir prazer e sentir dor. Elogios e críticas. Né, são 4 pares. Né? Então, o primeiro par é ganho e perda. O segundo par é fama e anonimato. O terceiro par é prazer e dor. E o quarto par é elogio e crítica. Deixa eu arrumar meu computador aqui. Então, o que acontece é o seguinte: quem vive no mundo tem que fazer contato com esses 8 fenômenos. Né? É simplesmente inevitável, faz parte do mundo. É algo que não... Mesmo o Buda tinha que fazer contato com isso. Né? Mesmo o Buda tinha que lidar com isso. Mesmo o Buda, ele ganhava discípulos, às vezes perdia discípulos. Às vezes ele ganhava elogio, às vezes ele era criticado. E mesmo o Buda sentia prazer e dor. Né? Isso é uma coisa que as pessoas também, às vezes, tem umas distorções aí, como é que elas entendem, como é que funciona uma pessoa que alcança iluminação. Ele sentia dor também, quando ele ficava doente. Né? Se você olhar nos sutras originais, né? Nos sutras que relatam de fato a vida dele, ele ficava doente, ele ficava doente, vez por outra ficava doente, sentia dor, né? Fala claramente no Sutta, né? E o Tathagata experienciava dor, só que ele plenamente atento, com a mente serena, não deixava aquilo virar um sofrimento muito... Mas a sensação física ele sentia, ele sabe que está doente, ele sente, né? O estômago está com algum problema, ele sente, né? Ele vê que aquilo está acontecendo. Então, mesmo o Buda experienciava prazer e dor, pelo menos no que diz respeito ao corpo dele, né? E mesmo ele ganhava e perdia, às vezes ele ganhava elogios, ganhava crítica. Em alguns locais ele era famoso, outros locais ninguém conhecia ele, né? Então, se olhar nos suttas, né, relata várias situações, né? E em alguns locais as pessoas nem sabiam quem era. Eles sabiam que o Buda estava em tal local, eles iam até lá e não sabiam quem era o Buda, porque ele se vestia igual, né? Todos os monges vestiam mais ou menos isso, a cabeça era raspada desse mesmo jeito. Então ele chegava ali e tinha que perguntar, né, quem é o Buda? Né? Em outros locais eles nem sabiam quem era ele. Né? Às vezes os próprios monges não sabiam que era o Buda. Né? Tem histórias em que o monge foi passar a noite num abrigo, como é que chama? Num curral. E calhou que o Buda estava lá também. Ele não sabia que era o Buda, sentou lá e começou a bater papo com ele, né? Achando que era um outro monge qualquer. E no final descobre que é o Buda, né, que ele estava conversando. Então são coisas normais, faz parte do mundo. E por que a gente tem que estudar isso? Porque qual é o assunto? O que isso tem a ver com... Principalmente vocês aí no Ocidente estão interessados muito em prática de meditação.
por que que esses 8 fenômenos mundanos têm importância para nós que queremos praticar meditação? Porque eles afetam muito a nossa mente. Como eu disse, em português dá para fazer esse trocadilho, né? São os 8 fenômenos que deixam você louco, né? Os Lokadamas. Eles têm uma influência muito forte na nossa vida, infelizmente. Então, perturba a mente muito isso. Se você não tomar cuidado, se não souber se pôr de maneira saudável perante essas coisas, perturba a mente de verdade. E se a mente está perturbada, a mente não está pacífica, a mente não está... Desperdiça muita energia também, gente. Irrita a mente, desperdiça energia, desperdiça tempo. Então é uma coisa que consome suas energias, consome seu tempo e é contraprodutivo para quem quer estabilizar a mente, pacificar a mente, clarificar a mente. São exatamente o que você não deveria estar fazendo, é ser pego nesses 8 Lokadamas. Então é importante, né, na medida que mesmo se até o Buda tinha que lidar com isso, quanto mais nós, né, que estamos expostos a todo tipo de coisa, e expostos à nossa própria ignorância, né? Então não importa se você é leigo, se você é monge, o que for, né? Todo mundo tem que lidar com isso aí. Mesmo os monges morando na caverna, na floresta, tem que lidar com isso. Tem que lidar com ganhar e perder, com ser famoso ou desconhecido, sentir prazer e sentir dor, ser elogiado e ser criticado. Tudo isso não importa onde você esteja, né? Você vai ter que lidar com isso. Mesmo, por exemplo, elogio e crítica, mas se ele está na caverna, morando sozinho, ele não está exposto a isso. Está, porque ele ainda se critica, né? A gente ainda fica se avaliando, criticando, e talvez nós sejamos os nossos piores críticos, né? Dependendo da pessoa, a pessoa que mais nos critica somos nós mesmos. Ou o pior puxa-saco, a pessoa que mais nos adula, mais elogia, a ponto de fazer que a gente perdeu o contato com a realidade, né? Somos nós mesmos às vezes, né? Depende da personalidade de cada pessoa, né? A pessoa só se critica, só se elogia a ponto de criar imbalance. Desbalanço, existe isso? Uma falta de balanço, falta de equilíbrio mental. Uma falta de equilíbrio mental. Então, isso é um aspecto que talvez você pudesse, dentro da maneira ocidental de pensar, você poderia encaixar dentro do chamado equilíbrio emocional. EQ, Emotional Quality, não lembro como é que chama aí no Ocidente. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Que é saber se pôr, né, como reagir emocionalmente perante esses fenômenos. Saber reagir emocionalmente é o primeiro passo, mas também ajuda bastante você ter uma estratégia, uma linha de raciocínio com relação a esses fenômenos. Né? Saber, quando eu fizer contato com esse fenômeno, como é a forma inteligente de raciocinar, né? Como é que eu traço uma estratégia, né, de ação, né? Por exemplo, quando alguém te critica, né, como é que eu penso sobre isso? Porque isso também vai influenciar a sua emoção. Então, realmente, o primeiro imediato é a reação emocional. Mas também existe aí é bom você ter já uma linha de raciocínio, né, pronta. Uma forma de enxergar, né, um ponto de vista, né, para você enxergar, para você usar quando você estiver nesse tipo de situação. Então é bom refletir de antemão. É bom parar e refletir sobre isso, né? Olhe na sua vida, ver como é que você reage quando você ganha algo, quando você perde algo, quando você é elogiado, quando você é criticado. Né? Pensa, né? Ver como é que você reagiu no passado e tenta criar, né, maneiras novas de interagir com isso. Então vamos um por um, né? Um par por vez. O primeiro par é ganho e perda.
ganho e perda, tem tanto ganhos materiais, como também coisas imateriais que a gente ganha. Né? Então a gente ganha amigos, a gente perde amigos, a gente ganha... O que a gente ganha? Ganha, sei lá, ganha um emprego, ganha... Até conectando eles, né? Ganha elogio, ganha críticas, perde fama, ganha anonimato, ganha prazer, perde dor. Então mas o mais imediato mesmo é a ganho e perda de bens materiais, né? Ganha sucesso, né? Ganha sucesso, perde sucesso, ganha fracasso. Então é importante saber lidar com isso, é importante ver como é que você se relaciona aos objetos materiais que você ganha e perde. Treina em perder as coisas antes, né? Por exemplo, pensa, você quer um carro, mas se roubarem meu carro, como é que eu vou reagir? E agora, assim, como é que se roubarem meu carro, como é que eu vou reagir? Agora, como é que eu gostaria de reagir quando roubar? Como é que seria uma maneira sábia de reagir caso alguém roubasse meu carro? Né? Pensa, já faz um plano antes, né? Como é que seria uma forma sábia de reagir nas situações que são prováveis, vão surgir na sua vida? Né? Por isso que vocês moram no Brasil, assalto é realidade do dia a dia. Né? Então é bom já pensar dentro de mão, como é que vai ser? Se alguém vier me assaltar, como é que eu vou reagir? Né? Se eu vou conseguir abrir mão das coisas ou não? Como é que seria uma forma sábia de reagir? Imagina uma pessoa que você pensa ser muito sábia, né? Como é que aquela pessoa reagiria se alguém roubasse o carro dela? Como é que o Buda reagiria se roubasse o carro dele? Né? Se um assaltante viesse roubar a tigela do Buda, ele não tinha quase nada, só tinha uma tigela e um manto. Se um assaltante viesse roubar a tigela do Buda, como é que ele reagiria? Você tenta imaginar, né? Quem não consegue imaginar, leia os sutras, leia as histórias de vida. Tem no Tripitaka, né, no Pali, né, tem as histórias reais, né, de como é que ele agia, como é que ele interagia com as pessoas. Né? Olhem também nesses sutras, não olhem só esses sutras que são uma exposição teórica, filosófica. Olhem os sutras que falam da vida deles de verdade, né? São ensinamentos muito importantes. Agora, com relação a ganhar e perder, ganhar sucesso, né, e ganhar fracasso, perder sucesso, né, que é fracassar, só uma dica, né, importante para quem vai praticar meditação, lidar com o fracasso e também lidar com o sucesso. Agora eu vou falar uma coisa mais relacionada diretamente à prática de meditação. Talvez a maioria das pessoas não tenha muita relação com o que eu vou dizer agora. Mas conforme você vai praticando meditação, você começa a ganhar experiências, vai melhorando a sua prática. Né? Você vai começar a fazer contato com fenômenos que antes você não fazia. É muito importante saber ter equanimidade com relação a esses fenômenos. Não, quem está começando a experienciar samadhi, quem começa a ver a prática progredindo mais à frente, mais um pouco, né? Não se empolgue. É duro, dependendo da característica da sua mente. Se você, por exemplo, se a pessoa começar a ter visões, começar a ter nímitas, é dificílimo não se deixar seduzir, né, por tudo isso. Porque aí você também já está entrando num aspecto da mente que é muito mais relacionado ao emocional do que ao intelectual. Né? O suporte intelectual não está muito presente. Nesse nível, a gente está muito mais expostos às nossas emoções. É por isso que eu tenho muita fé no formato monástico, sabia? Porque no monasticismo, você também, se você fizer direito, né, você cria uma personalidade nova, né? Você constrói uma personalidade nova do zero. E uma das características dessa personalidade é esse foco em caminhar até o fim do caminho, né? Chegar até a iluminação. E não ficar, se deixar seduzir por essas coisas, esses fenômenos intermediários. Né? Isso faz muito presente, né? Dentro
do modo de pensar de um monge, de modo de educação que a gente recebe, né, do ambiente em que a gente vive, né? Mesmo porque a gente convive com isso, né? Então a gente tem amigos, nós temos outros monges praticantes, e vez por outra aparece alguém aí que começa a ter esse tipo de experiência, né? Então a gente tem que ter uma vivência prática, né? Como é que eu lido, como é que eu me lido com isso, né? Como uma pessoa chega aqui falando que está tendo visões do futuro, visões do passado, vendo vidas passadas. Uma pessoa começa a manifestar toda a forma de fenômenos diferentes, né? Que as pessoas, em geral, a gente não conhece. Então a gente tem essa necessidade de aprender a lidar com isso, né? Então, qual é a minha atitude com relação a essas coisas todas? Então a atitude correta mesmo é você não se deixar seduzir por isso, não se deixar, isso é apenas mais uma forma, mais um fenômeno mundano, né? Não é razão para muita onda, muita ansiedade. É óbvio, né, que é uma coisa nova, né? Então todo mundo fica curioso, fica interessado em ver como é que é e tudo mais. Mas é que nem qualquer outra coisa, que nem tecnologia, uma máquina nova que eles inventaram, né? Você fica interessado, que fantástico. Mas não é o fim do mundo, não é também razão para muita onda, né? É um negócio normal. É um fenômeno mundano, não é nibbana, não é eliminação. Então é importante ter uma boa atitude, né, com relação a ganhos e perdas no que diz respeito à prática de meditação em si. Perdas também é outro, né? Principalmente quando a pessoa é normal, quando uma pessoa começa a fazer progresso, né, ela ganha um pouco de samadhi, ganha algumas experiências, e uma das coisas que tornou aquela experiência possível foi uma mente detached, uma mente relaxada, uma mente que não se apega às coisas. Quando a pessoa experiencia pela primeira vez, né, a ganância da pessoa dispara, né? A pessoa vê principalmente uma experiência muito prazerosa, né? Aí a pessoa, nossa, isso aqui é fantástico, eu quero de novo isso. E aí aquela ganância, né, se torna um obstáculo para que ela não mais consiga repetir aquela experiência. Então é uma coisa meio cruel, né? Porque justamente quando você conseguiu, e você está batalhando anos para conseguir aquilo, quando você consegue, o seu sucesso vira a causa para o seu bloqueio, né? Graças àquele sucesso que você obteve, ganância se instala, e aí você fica bloqueado, não consegue mais fazer progresso. E aí, o que é muito comum acontecer, as pessoas ficam muito frustradas, né? Mais frustradas do que as pessoas que nunca meditaram. Porque é que nem uma pessoa que foi um milionário e de repente vira um mendigo, né? A pessoa sofre mais do que aquele que sempre foi pobre, né? A pessoa que sempre foi pobre não sofre, mas não sofre tanto assim, né? Mas a pessoa que era um milionário e perde tudo, né? Vai para a sarjeta, né? A pessoa fica péssima, né? Então é muito comum isso também, né? As pessoas se deixam levar pelo que elas ganharam na meditação, e aí quando aquilo não tem sequência, não progride de forma contínua, como ela gostaria que fosse, né? As pessoas caem ainda mais feio do que antes, né? Muita gente desiste, né? Muita gente desiste justamente o sucesso faz a pessoa fracassar. E aí ela não consegue lidar com aquele fracasso e acaba desistindo. Então, saibam fracassar, saibam ganhar e saibam ter sucesso de maneira serena, maneira adulta, e saibam fracassar de maneira serena e adulta. Não sejam crianças quando fracassando. Quando algo der errado, né, não sejam crianças. Não comece a chorar e resmungar e entrar em pânico e fazer birra, né? Aprenda a fracassar de forma adulta. Isso, é claro, você pode aplicar em várias esferas da sua vida, mas muito importante para quem pratica a meditação. Aprenda a fracassar de forma sábia. Tem mais uma coisa que eu quero dizer, mas eu não sei como expressar isso. Não case, não case com o fracasso. Como é que eu explico isso? Não assuma um compromisso com o fracasso. O problema é o seguinte, quando as pessoas fracassam, por alguma razão eu sei a razão, eu vou explicar a razão.
Não é uma razão misteriosa, mas é bastante simples, na verdade. Por preguiça e por vaidade, as pessoas grudam no fracasso. Quando as pessoas fracassam, em geral, as pessoas que têm muita vaidade ou são muito preguiçosas, elas não querem mais levantar e tentar de novo. Elas se sentem confortáveis, fracassadas. Quando elas fracassam, elas se encaixam naquele buraquinho e ficam ali mesmo, não querem mais levantar. Em geral, por preguiça ou por vaidade, né, porque quando elas estavam fazendo sucesso, né, a vaidade foi lá em cima. E agora fracassou, a vaidade virou, como é que chama? Baixa autoestima. E aí a pessoa não tem mais coragem de sair daquele buraco, né? Tem medo de sair e fracassar de novo. Né? Mas, por favor, não casem com o fracasso. Quando você fracassar uma coisa, você levanta e vai de novo. Olhe por esse lado. Se você não conseguiu suster o sucesso, então não seja tão burro a ponto de suster o fracasso, ora essa. Se o sucesso foi impermanente, que o fracasso também seja. Agora a pessoa faz sucesso, e aí é que ele não consegue suster aquele sucesso. Aí fracassa, mas o fracasso fica. O fracasso a pessoa sustém, que é uma beleza, né? Cai no fracasso e não quer mais saber de sair dali. É uma preguiça terrível isso. Preguiça e vaidade e falta de coragem, né? Falta de coragem de enfrentar as coisas. Então, por favor, não case com o fracasso. Isso no que diz, eu estou falando principalmente em termos de meditação, experiências com meditação. Quem já teve alguma experiência mais avançada com meditação, sabe bem o que eu estou falando, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Né? Eu quero fazer a lista inteira aqui. A próxima é fama e anonimato, né? o próximo par. Então, o primeiro era ganho e perda. O segundo é fama e anonimato. Esse também pega fundo na gente, né? É um dos desejos mais primários de uma pessoa, né? De uma criança, né? Ela quer chamar a atenção, né? Ela quer que as pessoas olhem para ela. Quer existir. Aí você vê até que ponto a nossa existência depende dos outros, né? Como nossa sensação de eu depende da opinião alheia. Ou seja, é um fenômeno... Não é um fenômeno real, né? Não é um fenômeno que realmente inerente. É um fenômeno composto, né? E um dos ingredientes desse fenômeno nem sequer está em nós. Né? Não só o fato o que está em nós é apenas algo, é uma conjunção de fenômenos. E alguns desses fenômenos não estão nem sequer em nós, estão externos a nós. Né? Como a gente constrói a nossa ideia de eu. Né? Então, essa história de fama e anonimato, né? Ser visto pelas pessoas, né? Ser visto, as pessoas saberem que eu existo, né? Ou as pessoas me ignorarem, né? Uma outra forma de falar isso é ser notado ou ser ignorado, né? A gente tem uma ganância terrível por ser visto e tem um medo terrível de ser ignorado. Como isso é algo muito, muito interior na psique humana, estejam atentos. É algo importante, algo que a gente, eu acho que muito negligenciado por todo mundo hoje em dia na sociedade. Ninguém ensina sobre isso, né? Mas é algo que está corroendo todo mundo por dentro. É algo que não é que a sociedade não aborde esse termo. Esse assunto. A sociedade aborda esse assunto, mas na maneira distorcida, né? De cabeça para baixo. Em vez de ensinar as pessoas a lidar de forma saudável com isso, estimula as pessoas a serem mais escravas ainda desse fenômeno. Né? Aí você tem todos esses... Agora é toda essa onda como é que chama? Reality show. Que é isso, né? As pessoas... seduzir as pessoas a desejar aquilo, né? Desejar aquela fama, né? Desejar ser aquilo, né?
Antigamente tem essa história, quem era famoso são os artistas, agora tem um talento especial, mas agora tem essa nova, essa nova técnica, né, que é você tentar convencer uma pessoa comum, né, tentar seduzir a pessoa comum a ter uma ganância terrível por aquela fama também, né? Querer que fosse ela, né? Que é que nem loteria, né? Você tem a loteria, em 10 milhões de pessoas, uma vira milionário. Mas o fato de que uma pessoa vira milionária, todo mundo então fica naquela ganância, né? E as pessoas compram bilhete de loteria. Então você tem esses reality shows, é uma coisa, né? Pega uma pessoa e faz aquela pessoa famosa, mas o efeito colateral disso é que a nação inteira fica doida ali, né? Fome, né? De querer ser famoso também, né? E é um fenômeno mundial, né? Todo mundo é assim, né? Isso é um negócio mundial hoje em dia. Ainda mais agora com esse negócio de Facebook também, né? As pessoas querem ser famosas no Facebook, YouTube, sei lá o que mais. Então, os alimentos mais fortes do ego, né? Um dos alimentos mais nutritivos para o ego, que não é uma coisa boa para nós, né? Ser nutritivo para o ego é ruim para nós. E esse prazer esse prazer que alimenta a vaidade, ele tem um outro efeito colateral muito nocivo, que ele distorce a nossa noção de certo e errado, né? Nossa noção de bom e ruim, alto e baixo, fica completamente distorcida, né? Então ele é muito nocivo, e principalmente porque hoje em dia as pessoas não estudam esse assunto, e ainda mais porque atualmente toda a tecnologia de mídia, de televisão e de internet estimula a atitude equivocada com relação à fama e anonimato. É muito importante, né? Mais importante do que jamais foi esse assunto. Acho que hoje em dia é gravíssimo a situação desse assunto. Fama e anonimato, né? Saber lidar com esse desejo, né? Nem falo em lidar com a fama, porque quem é que tem fama nesse mundo, né? São meia dúzia de pessoas. E vocês veem o resultado, quando a pessoa fica famosa. Quando a pessoa fica famosa, veja principalmente quando a pessoa é criança, né? Quando esses artistas que são famosos desde criança, como é que a pessoa fica completamente doente psicologicamente falando, né? Doente mentalmente. A pessoa não consegue formar uma personalidade mínima que funcione. Por causa desse problema, né? A pessoa alimentada com uma comida envenenada. Mas mesmo nós que não somos famosos, temos que aprender a lidar com o desejo por isso, desejo por ser famoso, desejo por... E a nossa aversão a ser ignorado, né? As pessoas não darem bola para nós, né? Pare e ver até que ponto, né, a sua felicidade depende dos outros, né? E quais são as vantagens de ter uma felicidade autossuficiente? Quais são as vantagens de poder ser autossuficiente, de não depender dos outros para ser feliz, né? Pense nisso. Próximo par é prazer e dor. O primeiro foi ganho e perda, fama e anonimato, e prazer e dor. Agora, prazer e dor, isso vocês conhecem bem, né? Eu acho que não tenho muito o que dizer sobre isso, né? A gente conhece prazer, principalmente falando de prazer físico, né? A única coisa que eu tenho a adicionar sobre o assunto é o que nós chamamos de Kanti Parami, que é uma tradução difícil para o Ocidente, né? Em inglês traduz como Patient Endurance. Em português eu já vi traduzindo, em maioria dos casos, apenas como paciência, mas não é bem isso, né? Paciência é uma forma muito reduzida do que de fato expressa esse Dharma. Eu já vi resiliência, né? Resiliência talvez seja mais interessante. Eu não tenho exatamente a noção do que é resiliência em termos de dicionário, né? Mas eu vi algumas pessoas usando resiliência. Mas Kanti para mim é a capacidade de aguentar. Ser capaz de aguentar, né, uma situação desagradável, principalmente. E no que diz respeito a quem pratica a meditação, ele é um dos mais... O Buda mesmo dizia isso, né, o exercício espiritual mais poderoso, digamos assim, né, o mais excelente. Kanti para mim. Você treinar a si mesmo, se colocando em situações difíceis, e
em vez de tentar destruir, por exemplo, ou remover aquela situação, tentar aguentar, né? Tentar aguentar, por exemplo, você, por exemplo, sentar os monges moram na floresta, não tem ventilador, né? Então, o que você faz no verão? Você aguenta, não faz nada na hora essa. Você simplesmente aguenta o calor. Quando é inverno, você ainda se veste um pouco, né? Mas no verão não tem o que fazer, no verão você aguenta. Você senta e aguenta. E como é que é esse aguentar? Aonde que isso conecta com a meditação? Por que aguentar é algo útil para quem pratica a meditação? Porque tem que ser feito de forma correta. Não é aguentar, ficar ranger os dentes e tensionar o corpo. Isso não é útil para a meditação. Isso você está aguentando, mas não está aguentando de forma útil. A forma útil de aguentar algo é você focar bem dentro da mente, focar bem dentro do coração mesmo e relaxar. Quando, em geral, a mente reage, né, a um estímulo exterior. Então, por exemplo, o calor, por exemplo, está muito calor, a pessoa começa a sofrer, não estou aguentando, está muito calor, você para e relaxa, não, eu vou ficar aqui com esse calor do jeito que está, eu não vou mudar nada, eu não vou fazer nada, eu vou simplesmente ficar aqui e sentir calor, sem fazer estresse, sem criar problemas com isso. Então isso que se chama Kanti para mim. Essa é a forma correta de fazer, não é tensionando e arranjando os dentes, é relaxando, né? Essa é a forma mais útil de aguentar algo, relaxar e parar de criar estresse. Porque só a sensação física já é desagradável, você cria estresse em cima do assunto, é pior ainda. Então, tem pessoas, um treinamento muito comum também por aqui é meditação por longas horas, né? Sentar 2, 3, 4, 5 horas de meditação. Isso é possível relaxando, não tem como você morder a língua e sentar 4 horas de meditação, ninguém consegue fazer isso. Você desmaia antes de conseguir fazer isso. Depois de 1 hora, eu me atrevo a dizer o seguinte, depois de 1 hora de meditação, ninguém consegue não sentir dor. Eu duvido que mesmo a professora de yoga, mesmo que for uma das pessoas que trabalha, uma contorcionista que trabalha no circo, mais flexível possível, depois de 1 hora, porque não é só questão de ter flexibilidade, né? O corpo ficar parado, imóvel, né? Isso já é doloroso. O normal do corpo é a movimentação. Você obrigar o corpo a ficar parado não é natural para ele, né? Então eu digo o seguinte, depois de 1 hora de meditação, ninguém consegue não sentir dor. Todo mundo sente dor. Minha teoria é essa. Por que as pessoas conseguem ficar mais... Quem é que consegue ficar mais de 1 hora? Qual é o segredo? É a mente. Não importa o quanto yoga você faça, o normal do corpo eu diria que é mais ou menos 1 hora. De 1 hora para frente, a mente tem que fazer parte do processo. Você só sentar, só contar com o corpo para sentar em meditação, vai no máximo 1 hora. Depois de 1 hora em diante, se a mente não fizer parte do processo, se a mente não interferir ali, começar a lidar com as suas sensações, com as suas reações de aversão e apego, não tem como. Eu não vejo como seria... Dá para aguentar, né? Deve dar para aguentar. Se a pessoa tem muita força de vontade, talvez ela sentindo dor e aguenta lá, mordendo a língua, deve aguentar mais que 1 hora. Mas aguentar de forma saudável, de forma útil, eu diria que só aprendendo a lidar com a mente mesmo. Sentar em meditação por longas horas, o segredo não é o yoga. O segredo para sentar em meditação em longas horas é a mente. O segredo está ali. Né? Então estude esse assunto, estude a mente. Né? E Kanti para mim, né, você se pôr diante desse desafio, né, por exemplo, desafiar a si mesmo a sentar 1 hora em meditação sem se mexer. Para quem não está acostumado é terrível, né? Para quem está acostumado é normal. Quem está acostumado a 1 hora, senta 2. Quem está acostumado a 2, senta 3. Né? Aqui o pessoal vara à noite, né? O pessoal senta às 6 da tarde e levanta às 6 da manhã. E os relatos são terríveis. Você vê como é que as pessoas contam a experiência delas e falam, nossa, é terrível. Não é fácil. E não tem postura que resolva isso. A única coisa que resolve isso é a mente. Um embate desse só é possível resolver graças à mente da pessoa. Então você se bota nesse desafio e frente a frente com o sofrimento, né, você tem que achar a chave, né? Como é que eu desfaço isso? Onde é que está quem é que está sofrendo aqui, né? Como é que eu desfaço esse nó? Né?
Então, o Buda dizia que Kant para mim é a prática espiritual mais elevada, mais excelente. Então, estudem esse assunto, né? Não fujam da dor imediatamente. Né? Olhem mais para a dor, porque logo atrás da dor está a paz, digamos assim. Né? Logo, a dor é como se fosse uma miragem, escondendo sei lá, um oásis, por exemplo. Você está no deserto, né, e tem um monstro bloqueando seu caminho. Atrás do monstro tem um oásis. Aí você fica ali parado na frente daquele monstro. E agora? Como é que eu faço? Né? Não vou conseguir. Esse monstro é enorme, não vou conseguir vencer esse monstro. Mas o monstro era uma miragem. Se você seguir em frente, né, e for de cara com ele, vai ver que ele era apenas uma miragem. Mas isso é algo para ser estudado. Né? Não adianta você ficar só ouvindo falar isso. Você tem que olhar para si mesmo. E o último par, então, é elogio e crítica. Esse também, hoje em dia, explodiu esse assunto na psique humana, né? Graças ao Facebook. Esse é diretamente Facebook. Elogio e crítica, né? Que é, as pessoas colocam alguma coisa no Facebook e aí quer ser elogiado. Quer que tenha aquele bonequinho lá, aquela mãozinha lá, o like. Fica ali viciado, esperando alguém gostar. A pessoa escreve e ninguém gostou, ninguém botou a mãozinha para ele lá e fica doido de raiva. Então esse é mais um assunto que a tecnologia, que a situação moderna bagunçou para nós. Né? Então, talvez... Sempre acho que esse aqui sempre foi um assunto chave, né, no dia a dia de qualquer pessoa. Mas hoje em dia ficou ainda mais sério, né, com esse assunto todo de mídia social e tudo mais. Então, cuidado, né, quando vocês estão usando essas tecnologias todas aí, não se deixem levar de maneira muito leviana, né? Não fique, observe a sua sede por elogios, né? Observe a sua ganância. Não é diferente da ganância por sexo, não é diferente da ganância por fama, ganância por como é que chama? Dinheiro, bens materiais, é ganância, né? Não importa o que seja. Ganância é ganância. Então é ganância por elogios, ganância por dinheiro, é ganância. Continua sendo ganância do mesmo jeito que era antes. E corrompe, suja a mente. Ganância não ajuda a mente a ficar mais sábia. Não melhora a qualidade mental de ninguém, só piora. Então fique atento, né? Não se suje. Tenha um pouco de autoestima, né? Não se suje com uma bobagem dessa. Não deixe sua mente ficar suja para ganhar uma mãozinha, assim, um bonequinho. Fala sério. Fala sério, né, gente? Pô, não leve a sério essas coisas. Não leve a sério nenhum dos dois. Não leve a sério os elogios que as pessoas fazem. E não leve muito a sério as críticas que as pessoas fazem. O que você pode levar a sério é a informação dada. Então, se a pessoa chegar e falar, você está fazendo tudo errado, aí você está... Por que eu estou fazendo errado? Você está fazendo errado por causa disso, disso e disso. Isso é interessante. Veja que uma crítica ela tem dois componentes. Tem uma carga emocional e tem uma carga informacional. Uma carga de informação e uma carga de emoção. A emoção, jogue fora. Não é problema seu se a pessoa ficou com raiva, se a pessoa tem desdém por você, se ela tem raiva por você. É problema dela, isso não é assunto seu. O seu assunto é o seguinte, a informação que ela está te passando. Então, você chegou num lugar vestido de um jeito, ela criticou. Peraí, então a informação é o seguinte, a roupa que eu estou usando não é apropriada para esse local. Será que está certa essa informação? Aí você olha, pensa, reflete. Bom, está certo ou errado? Está certo. Ora essa. Está certo. Aí você fica até com gratidão à pessoa, né? A pessoa, apesar de ter falado com raiva e com má educação, mas a informação está correta, né? Então a raiva e a má educação você deixa com ela. É assunto dela. Mas a informação é sua, né? A informação é algo que é útil, né? Então, aprenda a lidar com isso, né? Você tem que aprender, tem que treinar a si mesmo a reagir emocionalmente quando posto perante uma situação dessa, né? Isso é uma forma de sabedoria.
Então, saber reagir quando você é criticado, quando você é elogiado, guarde a informação, jogue fora a emoção desse assunto. A emoção da pessoa, né, que vem te elogiar ou te criticar. Né? Não se deixe seduzir por tudo isso, não se deixe assustar. Porque, como eu disse, esse é um fenômeno inerente ao mundo. Vai sempre estar ali, né? Então você nunca vai conseguir sempre ser elogiado. É inevitável, não tem como. Já vi gente, atualmente eu não conheço não, mas eu já vi gente que tem essa ânsia de que as pessoas gostem de mim, né? As pessoas me achem legal. E a pessoa fica naquela ânsia de tentar ganhar a simpatia de todo mundo. E, nossa senhora, a pessoa vira um fantoche, vira uma caricatura, né? A pessoa acaba virando uma caricatura. E não é por maldade, eu já vi isso quando eu estava na Nova Zelândia, né, eu percebi isso, tem algumas menininhas, umas menininhas de origem asiática, né? Pessoal meio chinesa, né? Tem muito eu sinto que era até por bondade, as pessoas querem agradar, não é porque elas querem ser famosas, querem elogios. Tem muito essa vontade de que as pessoas estejam felizes, né? Querem que as pessoas fiquem felizes. Então elas tentam agradar o tempo inteiro tentando agradar, tentando falar coisas agradáveis. Mas fica uma coisa meio distorcida, né? Ninguém consegue ser assim. Ninguém consegue ser assim, a não ser de forma artificial. Uma pessoa agir de forma natural, ou você vai falar o que é agradável, ou você vai falar o que não é nem que é neutro, ou você vai ter que falar coisas desagradáveis cedo ou tarde, né? Não tem como você não falar coisas desagradáveis. Então, cuidado um pouco com essa ganância por elogios, né? E esse medo exagerado por críticas, né? Não tenha medo de críticas. Eu acho que críticas são excelentes, eu adoro crítica. Às vezes eu desisti, né? Antes eu pedia para as pessoas, quando eu estava fazendo aquele site lá, o Dama da Floresta, né? Pedia, né? Mande críticas, o que vocês acham que está errado? E ninguém mandava nada. Aí a pessoa mandava elogios apenas. Não, peraí, eu quero ouvir críticas. E ninguém mandava crítica. Eu ficava fulo da vida. Eu desisti, eu parei de pedir para as pessoas criticarem, porque ninguém criticava, eu desisti de vez. Mas o que eu mais gosto de ouvir é crítica mesmo. Eu adoro ouvir crítica, eu gosto de ouvir o que as pessoas falam. Eu gosto muito de ouvir crítica. Quem tiver críticas a meu respeito, pode mandar que eu quero ouvir. Então, como eu falei, né, hoje em dia esse negócio de crítica e elogio virou, não só por causa do Facebook, mas eu também por causa do Facebook, mas virou um esporte, né, esse negócio de bater boca. As pessoas batem boca, acho que isso é divertido, acho que é bonito, né, agredir um ao outro verbalmente. Virou um esporte moderno isso. Será que um dia vão fazer uma elogia, uma Olimpíada de bate-boca? Tá feio demais, né? As pessoas adoram brigar, né? Parece que é divertido isso, parece que é uma espécie de... sei lá o que aconteceu. Isso é no mundo inteiro, né? Não é só do Brasil, não. Eu vejo no Brasil de vez em quando, mas eu vejo no mundo inteiro. Aqui na Tailândia é terrível, as pessoas batem boca, os políticos, os grupos políticos, né? Nos Estados Unidos é a mesma coisa, na Tailândia é assim. Eu sei lá o que está acontecendo com as pessoas. Eu acho que está ficando mais grosseiro. A nossa mente está ficando mais grosseira. Nós estamos perdendo refinamento, né? Esse refinamento que se expressava na forma de se comunicar está se perdendo. As pessoas estão ficando grosseiras. Eu estou vendo um monte de lavadeira, né? Batendo boca, feito um monte de lavadeira na rua. Tá? É muito estranho. Na televisão, né? Nos jornais, tá uma coisa muito esquisita, gente. Então, atenção redobrada a esses dois pares, né, que é fama e anonimato, elogio e crítica. Esses dois pares estão meio, graças à situação tecnológica que surgiu agora, meio que saíram fora de controle. De uma certa maneira, pode dizer que saíram fora de controle. Bom, já quantos minutos aqui? Tem 46 minutos. Então, só para finalizar, então vale a pena investir nisso. Gente. Vale a pena porque são fenômenos inerentes ao mundo.
Todo mundo vai ter que fazer contato com isso, quer você queira ou não. Quer você seja uma pessoa, não importa quão bonzinho e quão simpático que você seja, você vai ser criticado. No mínimo vai ser criticado por mim. Porque você está querendo ser tão simpático o tempo inteiro? Relaxa, né? Eu vou criticar você. Se ninguém mais criticar, eu critico. Não pare de tentar ser uma pessoa perfeita, né? Você vai ter que fazer contato com isso. Até o Buda era criticado. O Buda passou milhões de vidas construindo os paramidas até a pessoa ficar o ser perfeito, né? Mesmo os Brahmas estavam inferiores ao Buda. Mesmo os Devatas, os anjos, os Brahmas, todos eles inferiores ao Buda. E ainda assim o Buda era criticado. Ainda tinha gente que conseguia achar defeito no Buda. Então, se o Buda foi criticado, quem é você para não querer ser criticado? Portanto, você vai ser criticado e aprenda a lidar com isso de forma saudável. Pare de ser criança. Eu sempre volto muito para esse assunto, né? Maturidade espiritual. Né? Maturidade, a gente não pare de... Não acha que você já chegou a uma certa idade e você é adulto. Eu digo que não. Ou se você, por exemplo, se você é adulto no que diz respeito à sociedade, ao seu redor, então suba mais um nível de maturidade. Né? Continue amadurecendo, não fique só no nível social, porque o nível social está muito baixo. Ok? Então, para quem pratica meditação, vale muito a pena investir nessa sabedoria de como lidar com esses 8 fenômenos mundanos, porque agridem a mente e desperdiçam tempo, distorce a visão de realidade, distorce nossos objetivos na vida, nos faz buscar objetivos falsos, perde tempo, perde energia e bloqueia o nosso caminho. Tá certo? Então, olhem de novo esses 4 pares, né? Ganho e perda, fama e anonimato, prazer e dor, elogio e crítica. Tá ok? Então eu vou dizer só isso por hoje. E alguém tem alguma pergunta aí ou não? Se não tiver, eu vou lendo aqui essas perguntas que estão escritas, né? Vamos ver. Bhante, acha que os méritos que forem obtidos numa meditação forem partilhados com outras pessoas, se isso é benéfico para essas pessoas? É principalmente benéfico para você. Se para as outras pessoas vai ser benéfico ou não, é um pouco incerto. Mas, por 2 motivos. Primeiro, as pessoas são capazes de receber aquilo que você está enviando, sim ou não. Número 2, você tem força espiritual suficiente para influenciar aquela pessoa de maneira direta dessa forma? Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Mas eu acho que é muito benéfico para você mesmo, você ter essa atitude de cuidado com as pessoas, atitude de bem-querer, de ajudar. E principalmente, né, sabendo que o que eu acabei de dizer é incerto se vai funcionar ou não. Se mesmo ciente de que é incerto se vai funcionar ou não, você ainda assim vai em frente e faz, é um sinal de bem-querer ainda mais refinado. Porque se você sabe que vai funcionar, é fácil fazer, né? Mas se você mesmo incerto, será que vai funcionar ou não? Olha, eu não sei, mas o que eu posso fazer é isso e eu vou fazer. Então tem uma atitude de humildade uma oferta, né, que a gente faz, né, de uma coisa bastante singela, né, de mesmo porque você fazer algo ciente de que vai ter sucesso no que você fez, tem uma satisfação já embutida ali, né? Então às vezes fica ainda mais singelo quando você faz sem saber se vai dar resultado ou não, mas você ainda assim faz. Então é uma coisa ainda mais singela, ainda mais humilde e honesta, né? Então não se preocupe se funciona ou não. Faça o que é bom. Tenha fé em bondade. Né? Não seja tão... Tenha fé em bondade. É algo bom, faça. Só isso. É muito simples. Pessoal em São Paulo tem uma pergunta ou não?
Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Não consigo ouvir vocês. Não estou ouvindo. Pessoal no Rio tem alguma pergunta? Não. Enquanto o pessoal em São Paulo tá tentando desvendar o microfone. Oi, venerável. A gente mandou a escrita a pergunta. Ah, é? Onde é que tá aqui? Não apareceu. Onde é que tá isso? Acho que a gente está fora do chat. O meu chat. Ah, aqui apareceu, estou no chat aqui. Bom, fala, é mais fácil você falar. Tá. O senhor falou sobre que a gente não vai agradar a todos, né? Que a gente deve ficar com o conteúdo da informação e menos com o conteúdo emocional, quando a gente entra em algum conflito. Só que em alguns momentos a gente causa uma mágoa na pessoa, ou machuca, né? Então, qual é o limite disso? Da gente colocar um pouquinho dessa equanimidade do tipo, causei ok, vida que segue, e essa necessidade de pedir desculpa. Qual é o limite disso? Não sei se foi claro. Bom, em primeiro lugar, eu vou desligar esse microfone aqui para não dar interferência. Em primeiro lugar, quando eu falei em não levar a carga emocional, eu estou falando na carga emocional da pessoa que está nos criticando. Mas a sua emoção, né, você tem que estar muito atento a ela e levar ela a sério. Ou pelo menos levar a sério o fato de que aquela emoção está presente e ficar atento. Né? É um assunto importante. Né? O que a gente sente, né, tem que ficar atento a esse assunto. Quais são nossas motivações, está muito relacionado às nossas emoções. Então, quando eu falei para não carregar, não pegar só a informação e deixar a emoção de lado, estou me referindo à emoção da pessoa que está nos criticando. Certo? Agora, quando a gente faz algo e machuca alguém, como é que fica? Né? A gente tem que pedir desculpas? Até que ponto a gente fez algo errado? Depende da situação. Porque, como eu disse, é impossível você não ser criticado, porque é impossível também agradar todo mundo o tempo inteiro. E às vezes o que você precisa fazer é desagradar alguém. É necessário isso. Às vezes você tem que desagradar a pessoa, falar o que ela não quer ouvir. É uma das coisas que a gente... Quando o Buda definia um bom amigo, né, tem alguns sutras em que ele fala, né, o que caracteriza um bom amigo? Ele fala aquilo que você precisa ouvir, né? Mesmo que não seja aquilo que você quer ouvir. Então, desagradar as pessoas e até mesmo desagradar as pessoas que nós gostamos faz parte, é importante fazer isso, de vez em quando for necessário. Nem que seja só para a pessoa aprender a lidar com isso, né? Só para você... Eu acho que é importante os pais ensinar as crianças a passar por uma situação desagradável. É importante os pais ensinar as crianças a não conseguir aquilo que elas queriam. É importante, né, você botar a criança numa situação em que ela não vai conseguir o que ela quer, né, para aprender a lidar com aquilo. Então o que a gente faz é o seguinte, Fabiana, a gente tem que ter boa intenção. A gente tem que ter boa intenção e tem que trabalhar a nossa inteligência, a nossa sabedoria em fazer as coisas. Quando a gente tem boa intenção firme, eu acho que a quantidade de culpa que a gente sente já diminui muito. Então, quando eu digo para a gente cultivar bem, por exemplo, ter cuidado com essa ganância por elogios, como eu falei, a ganância por elogios, é um pouco mais sério do que você imagina. Quando eu falo a importância disso, também é cultivar um estado emocional saudável. Se você tem ganância, qualquer ganância que seja presente, né, você cultiva a ganância dentro de si, mesmo que seja ganância por uma mãozinha lá do Facebook, aquilo vai sujando a sua mente, vai ficar fazendo você mais agressiva, mais egoísta, mais invejosa, mais whatever, sei lá. Então você cultivar estados mentais saudáveis com frequência, vai fazer com que as suas emoções sejam frequentemente boas.
E quando você ganha confiança em si mesma, quando você tem essa confiança, você, bom, eu sei que eu sou, na maior parte do tempo, eu sou uma boa pessoa. Em geral, eu não desejo mal de ninguém. Em geral, eu não sinto vontade de agredir ninguém, nem verbalmente. Nem porque eu estou certa. Mesmo, as pessoas usam isso como desculpa, né? Ah, eu estou certo, então eu posso falar o que eu quiser. As pessoas usam isso como desculpa, né? Mas mesmo quando eu estou certa, ainda assim eu não sinto vontade de agredir ninguém. Eu não tenho vontade de roubar o que não é meu. Eu não tenho vontade de enganar ninguém. Eu não gosto de enganar, eu não gosto de mentir para as pessoas. Quando você tem essa certeza firme dentro de si, quando você fala algo e machuca alguém, você não se sente muito mal, porque você sabe que não foi por má vontade. Né? Se eu falei, foi por falta de inteligência, foi por falta de habilidade, ou foi porque foi necessário. Então eu acho que é importante cultivar nossas emoções, viu, Fabiana? Que elas sejam saudáveis a maior parte do tempo. E confiar nisso, né? Ter confiança na intenção. E com relação à habilidade em falar, né? Ter habilidade em se expressar de forma correta, na hora correta, sem agredir ninguém, isso é uma coisa que tem que ser aprendida, isso é com o tempo, né? É até uma habilidade mundana, uma habilidade útil e necessária, mas é uma coisa mundana, uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Não é, o importante mesmo são as intenções, eu acho. E aí, São Paulo conseguiu ou não? Conseguiu desvendar o microfone ou não? Não estou ouvindo. Não consigo ouvir. Veja, Alfredo, olha na configuração do programa, tem o setting lá, tem uma configuração, vê se o seu microfone está correto ali. Ou então vai escrevendo aí, escreve no chat e eu vou lendo. Mas eu não consigo ouvir vocês. Eu vou lendo o resto aqui das perguntas, né? Bante, pode explicar como devemos praticar sati o dia todo? Devemos estar mentalmente presentes. Como é que é? Devemos estar mentalmente presentes do que está a se passar quando estamos a pensar, falar, ouvir música, estudar, etc. Ou a ideia de ter sati é para suprimir os pensamentos focando em algo? Ok, o microfone funcionou agora, mas espera aí que eu estou respondendo essa pergunta aqui, Léo. Só um minutinho. Ok, como é que poderia explicar? Devemos praticar sati o dia inteiro? Devemos estar plenamente presentes do que está a se passar? Ou a ideia de ter sati é para suprimir os pensamentos focando em algo? Não, a ideia de sati não é suprimir os pensamentos. Eu acho que sati é suprimir os pensamentos. Não se aventure por isso, por esse lado ainda. Espere um pouco mais. Suprimir os pensamentos tem que ser feito com habilidade. Eu não acho que é uma boa ideia tentar... Quem ainda não entende o assunto, não tente suprimir pensamentos algum. Na verdade, o que você faz, você larga os pensamentos, você deixa eles passarem, né? Mas isso é um pouco mais sutil, eu não quero explicar isso agora. Mas sati é você ter a mente ciente, não deixar a mente escapar em fantasias, não deixar a mente sair do controle, ter a mente presente. Eu gosto da palavra presença mental, que é a mente estar presente. A mente não se ausenta. Ou se ausenta, mas de forma controlada. Então, por exemplo, você tem que planejar um evento no futuro, então você pode até sentar ali, fecha os olhos e manda a sua mente, aí você cria na sua imaginação, né, o evento do futuro. Então você imagina como é que vai ser, como é que as pessoas vão se vestir, como é que vai ser os móveis, fazer uma festa, né? Você vai arranjar uma festa, onde é que vai estar a mesa, onde é que vai estar refrigerador, como é que vai ser a iluminação. Você imagina, né? Você manda a sua mente naquela direção, né? Mas isso é feito de forma controlada, de forma ciente, né? Ciente do que eu estou fazendo. E não
completamente carregado por emoções, por desejos, né? Então as pessoas deixam a mente escapar por fantasias, em fantasias por desejo, por falta de maioria das vezes que as pessoas perdem essa presença mental é porque elas não gostam da sensação de estar presentes. Por alguma razão, a sensação de estar no momento presente é dolorosa para elas. Então isso é importante também, né? Você parar e ver por que eu não consigo ficar no momento presente, o que eu estou fazendo de errado. Por que eu não consigo ficar comigo mesmo? Né? Por que eu tenho que ligar a televisão? Né? O que é de errado com minha própria mente que eu não quero ficar aqui? Né? O que eu estou fazendo de errado? Então é mais ou menos nesse sentido. Né? Sati é mais ter presença mental. Né? Principalmente no que ocorre ao seu redor. Mas você também pode pensar no futuro, pensar no passado, mas de forma controlada. Não de forma descontrolada, não de forma obsessiva ou impulsiva. Né? É mais ou menos nessa direção. Agora, tenta de novo aí, São Paulo, como é que é? Liga o microfone aí e vê se dá para fazer dessa vez. Tô ouvindo. Diga. Eu queria saber, e a minha dúvida tem a ver com elogio e retenção, também perda de energia, e se os ensinamentos que estavam tratando de elogio, de desprazer ao mundo, se vamos dizer numa sociedade que tem a ver essa limpeza aqui eu não tive, por exemplo, eu certificado para que isso tem a ver com o desprazer ao mundo que está tratando, anda, se eu vou ganhar isso de volta, se tem a ver com isso, necessariamente de... Eu não ouvi a parte do relacionado ao Satipatthana. Como é que é? Você quer saber como é que o elogio e crítica se relaciona a que aspecto do Satipatthana? Aspecto do corpo e Você quer saber onde é que esse aspecto de elogio e crítica se encaixa dentro dos 4 Satipatthanas? Se é no corpo, a atenção ao corpo... sobre homicídio, ou se... Mas homicídio, daí é que está a pergunta. Isso é uma coisa que dá para instituir na minha vida. Não tem muito a ver com homicídio nesse caso. Aí a minha pergunta é se tem a ver com ganho e perda, ou só com um elogio de intenção, assim, no sentido de o que eu devo fazer a respeito. Eu devo repreender aquela pessoa. Olha. Eu usar esse papo vem que bater e ganhar de volta. Não sei se é uma energia, né? Olha, o mais importante eu acho que é a nossa... Como é que isso afeta o nosso mundo interior? Primeiro lugar, como é que isso afeta o nosso mundo interior é o mais importante. Porque esse primeiro, a simples relevância, né, por alguma situação maquiavélica da nossa existência, né, a gente presta mais importância e mais atenção aos fenômenos exteriores e ignora completamente o mundo interior. Mas, na verdade, o que ocorre dentro de nós é muito mais relevante e influencia muito mais nossa vida do que o mundo exterior. Não parece porque nós vivemos de forma exteriorizada. Nós transferimos a nossa existência para
coisas, para objetos materiais e eventos, né, exteriores. A nossa felicidade passa a existir fora de si mesma. Então, como a gente vive de forma errada, então a gente perde ponto de referência, né? O que é importante para nós muda de local. Para quem vai trilhar o caminho do Buda aqui, é importante mudar esse foco. Você tem que voltar a ser você mesmo. Você tem que voltar a ser você mesmo. Eu tenho que começar. Você nunca foi, tem que começar, então. Se nunca foi, vai ter que começar a ser você mesmo. E quando você é você mesmo, os valores mudam. Então, por exemplo, o que é importante nesse assunto é mais a sua reação. Como é que você deixa isso afetar a sua mente? É o X da questão. Quando alguém te elogia, o que isso gera em você? Qual é a sua reação emocional? Mais importante de tudo, né? Como é que é a sua reação emocional? Você se deixa degenerar pelo aquele contato, né? Quando aquilo faz contato contigo, você fica pior, ou você fica o mesmo, ou você fica melhor. Né? Por exemplo, uma pessoa que é sábia, quanto mais você critica aquela pessoa, melhor ela fica. Uma pessoa que é mais ou menos sábia, você critica ela, ou se a pessoa é muito burra, né? Você critica ela e ela, não estou sentindo, tanto faz, tanto fez, não fez diferença alguma. Aí é incerto, a pessoa pode ser sábia e ser equânime, ou às vezes a pessoa é burra mesmo, você critica e a pessoa não reage, não tem reação. Às vezes a pessoa não entendeu a sua crítica, alguma coisa do tipo. Ou se a pessoa não é sábia, se a pessoa é ignorante, quando ela se critica e ela fica pior. Ela fica com raiva, fica com ódio, fica com medo. E essa raiva, esse medo, esse ódio, então, encadeia novas reações de ignorância. E vai vir um ciclo, né, de ignorância. A pessoa vai ficando pior e pior continuamente. Agora, com relação ao exterior, né, como é que eu devo reagir? Como é que eu devo falar com a pessoa? Eu devo empurrar de volta? Eu devo deixar passar? Isso é muito, muito incerto. É muito, muito incerto. Eu não tenho como recomendar nesse aspecto. Porque tem de tudo nesse mundo. Né? Cada situação é diferente. Né? E o problema também é o seguinte, você só vai saber qual era a atitude correta depois que der certo ou der errado. Né? Antes de der errado, não tem como saber. Então, o correto eu não empurrar de volta? Às vezes sim, né? Às vezes não. Você só vai saber depois que fizer. O que dá para saber com certeza é nosso coração. Isso dá para saber com certeza. Agora, o que vai fazer exteriormente, né? O que vai dar certo exteriormente, isso é muito difícil, né? Muito difícil de prever. É muito incerto. Eu não tenho como dar conselhos sobre isso. O que eu posso dizer é o seguinte, não agrida as pessoas. Evite agredir as pessoas. Se tem que falar algo de maneira dura, então fale de maneira clara, mas sem agredir. Né? Fala aqui, não quero isso, não estou interessado. Não. Só isso, né? Não precisa xingar a pessoa, não precisa agredir fisicamente a pessoa. Simplesmente seja claro. Se for necessário no tom de voz, expressar o quão sério você está falando, expresse. Fala, amigo, não quero. Não? Passa a mensagem, mas o seu objetivo é passar uma mensagem. O seu objetivo não é machucar a pessoa, o seu objetivo não é ofender a pessoa, não. Você quer só passar só a sua mensagem. Né? Então, o tom de voz faz parte da mensagem. Né? Então, sabe usar a linguagem, né, de forma a ser entendido. Agora, mas não agredir as pessoas. Procura evitar agredir as pessoas. Né? Agredir as pessoas significa agir de forma a machucar alguém. Eu quero machucar essas pessoas. Não faça isso. Você quer passar a sua mensagem. Minha mensagem é, eu não estou gostando disso, eu não quero que você continue fazendo isso. Essa é a sua mensagem. Ok?
Deixa eu ver mais uma pergunta que está escrita aqui. Bhante, pode explicar em detalhe como se deve praticar a meditação de recitação do mantra Buddho? Tanto quanto eu sei, se nós devemos recitar Bu ao inspirar e Do ao expirar. Mas devemos nos focar na respiração e no mantra ao mesmo tempo ou só no mantra? Sim, o mais normal é você inspira e mentalmente você produz o som Bu, Bu. Quando você expira, Do, Bu, Do. Então, mentalmente, não verbalmente, mas mentalmente, na sua mente, você produz aquele som. Isso coordenado com a respiração, com a inspiração e expiração. Em qual você foca? Eu diria o seguinte, foca sua intenção no som. Foque a sua intenção em produzir aquele som. Eu diria o seguinte, foque na intenção. A sua intenção é produzir o som Bu ao inspirar e Do ao expirar. Então, foque naquela intenção e sustenha aquela intenção. Quando você fizer isso, né, a mente não vai escapar para outros pensamentos, né, ela vai focar naquela atividade e então vai estar focada, já vai estar focada aí naturalmente. Ela vai focar naturalmente em ambos. Eu acho que vai focar naturalmente em ambos, no som e na respiração. Porque uma vez que é um conjunto, né, eles estão trabalhando em conjunto, de forma coordenada. Para que eles trabalhem de forma coordenada, então você tem que prestar atenção em ambos. Então, mas eu acho que a sua intenção se aplica, porque a respiração funciona naturalmente, sem você ter intenção, ainda assim ela funciona. Agora, o som, Buddho, Buddho, ele requer intenção para funcionar, para existir. Se você não tiver intenção de suster aquela repetição, principalmente porque é uma coisa um pouco, não muito natural para nós, né? Para quem já está acostumado, até bem naturalmente. Mas para quem está começando, é uma coisa meio artificial, então requer intenção ali, né? Você tem que focar a sua intenção em repetir, né? Buddho, 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 Buddho. Mas a respiração já é natural. Então eu diria o seguinte, foque na intenção, em suster essa repetição de forma contínua, sem interrupções. Quando você fizer isso, naturalmente a sua atenção vai ficar em ambos, né? Na respiração e no som e na interação desses dois, né? Como é que eles interagem entre si. Eu acho que é só isso, né? Mas a sua intenção, bote a intenção no som. E deixe o resto se arrumar naturalmente. Né? Não precisa controlar isso, esse detalhe. Né? Eu vou só prestar atenção aqui, eu vou só prestar atenção ali. Não, relax, não precisa ser tão detalhista assim. Pode relaxar um pouco e deixar a mente se expressar. Né? Você dá uma tarefa para a mente, eu falei, a tarefa é o seguinte, eu quero que você repita esse som continuamente e eu quero que você preste atenção nisso, eu quero que você esteja presente durante essa repetição, esteja conectada a esse fenômeno. E deixa a mente se expressar naturalmente. Como é que a mente vai realizar essa tarefa? Né? Deixa um pouco de espaço também para a mente trabalhar. Mas eu quando pratico isso, geralmente eu focava na intenção. Intenção de repetir o mantra. E isso naturalmente se bifurcava em prestar atenção no som e na respiração. Isso é uma coisa que acontecia naturalmente. Né? Mas eu diria o seguinte, não ser tão específico, deixe espaço para a mente se expressar também. Né? Ok, mais uma pergunta aqui. Como se soletra Kanti Parami? Não sei pesquisar adequadamente. Kanti Parami, se eu não me engano, é K-A-N-T-H-I. Kanti. Será que é isso? Não? Ou será que é K-H? Não lembro agora. Eu acho que é K-H-A-N-T-I.
A-N-T-I. Letra K, letra H, letra A. Letra N-T-I. Kanti. Que mais? Bhante, o que é atenção? O que significa ter plena atenção? E como aprender ou entender, como o aprender ou entender começa? Atenção. Vejamos. O que é a atenção? Atenção é uma capacidade da mente. É uma atividade da mente. A atenção é a mente é capaz. É uma mistura de perceber e interagir com algo. Né? A atenção tem um pouco do fato de você estar percebendo que algo está presente, mas não é uma percepção tão passiva assim. Você tem que perceber e estar interpretando aquilo que você está fazendo. Né? Então, você está prestando atenção num filme, você percebe que existe uma imagem, um som, mas você está interpretando aquilo o tempo inteiro, está interpretando aquela imagem. Aquilo é um cachorro, aquilo é um carro, aquilo é um barulho de um revólver, aquilo é o barulho de um animal. Então você está ciente daquilo e está interpretando aquele fenômeno todo. Sati não é atenção. Sati e atenção não são sinônimos. É por isso que eu não gosto da tradução plena atenção. O que significa ter plena atenção? Não sei. Se me perguntar o que significa ter sati, aí eu posso responder, mas o que significa ter plena atenção? É uma atenção plena. Ter sati significa ter a mente presente. Não necessariamente... Aí que sati se diferencia de atenção. Sati não necessariamente interpreta o que está sendo percebido. Mas sati percebe que há algo ali e sati tem a característica de controle. Ela é controlável. Ela é guiável. Dá para guiar a nossa atenção, o nosso foco. Ela é manuseável, digamos assim. Até certo ponto, ela é manuseável. Então, eu diria que sati é você suster algo em mente. Suster algo em mente. Não... É uma coisa que você tem que experienciar para ver, o Jonas. É uma coisa que você tem que experienciar, não tem como explicar muito. É uma atividade que não faz parte da experiência comum de uma pessoa. Você só vai saber se deu certo ou não quando sati culminar em samadhi. O dia que você conseguir fazer o seu ato de focar num objeto, de suster um objeto mental, quando aquele ato de suster um objeto mental conseguir culminar em samadhi, você vai entender o que é sati. Porque é aquilo que você fez antes de alcançar samadhi. Aquilo é sati. É aquilo. Né? Então é algo que você tem que experienciar por si mesmo. Se você nunca fez, nunca teve essa experiência, é difícil você expressar isso. Né? Não tem palavras para falar. Por isso que também é difícil traduzir. Né? Então a gente fala plena atenção, atenção vigilante, mindfulness, sei lá o que mais que a gente vai falar. Eu costumo falar, o que eu falo? Presença mental. Mas também não é presença mental. É mais ou menos, é uma coisa que está naquela área ali, mas não é bem presença mental. É um pouco mais sutil, tem mais características do que isso. Então não tem como traduzir de forma exata. E como não tem como expressar em palavras de forma exata, não tem como explicar isso para você aqui. Como o aprender ou entender começa? Como o aprender ou entender começa? Não sei, Jonas, eu não entendo exatamente o contexto da sua pergunta. Você quer saber como é que sati traz compreensão? É porque é um fenômeno comum da mente. Entender, interpretar,
é comum, é uma coisa que já funciona. É que nem respiração, faz parte de ser humano. Né? Por isso que se você fosse um animal, talvez não fosse tão presente assim. Mas como você, como ser humano, já está ali. É só você deixar esse fenômeno fazer contato com a realidade. Essa capacidade humana já está desenvolvida. É por isso que você é gente. Se você não fosse gente, era outra história. Mas você é gente, é ser humano, porque essa capacidade já está ali. Então, como é que Sati leva a compreensão, dando acesso, dando oportunidade para que essa função humana se expresse? Faça contato com a realidade. É dessa forma. Pessoal que estiver em São Paulo, no Rio de Janeiro, que quiser fazer pergunta, é só fazer um sinal aí, né? Olha, pode falar. Pode falar? Está ouvindo? Sim. Você falou que após uma hora sentado, se a mente não interferir, não dá para aguentar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais como é esse lidar com a mente para aguentar isso. Então, é o que eu falei naquela hora também. Você, em vez de contrair a mente e tentar bloquear a experiência, por exemplo, está sentindo dor. O que as pessoas normalmente fazem? Elas tentam bloquear aquela experiência fugindo para uma fantasia, fugindo para um pensamento qualquer, um pensamento de uma fantasia, de prazer, ou uma fantasia de raiva. Né? Pessoas têm muito prazer em sentir raiva atualmente. Então ela tenta fugir daquela experiência. Ou a pessoa tenta bloquear a sensação de dor física. Né? Então ela tenta mudar a postura, começa a ficar tensa. Né? Essa tensão, né, quando a pessoa está praticando e vai sentindo dor, então a pessoa vai ficando tensa, vai contraindo os músculos. Isso é uma forma de bloquear, tentar bloquear a sensação da dor. Né? Tem gente que tenta fugir da experiência fazendo a mente, forçando a mente a entrar em algum transe. Né? Até por exemplo, repetindo um mantra, mas de forma a... Como é que chama? Não sei explicar, né? Você comprimir a mente, né? Obrigar a mente a ficar... comprimir a mente, tentar bloquear a mente daquela experiência, obrigando ela a ficar num espaço confinado. Né? É válido para alcançar samadhi até, mas eu não sei se é tão necessário assim. Eu não sei dizer se isso é samadhi correto ou não. Eu nunca fiz isso. Teoricamente eu entendo que okay, deve estar certo, mas eu não sei, não. Eu fico meio desconfiado com essa história. Viu? Mas o que eu posso, a forma que eu acho seja uma forma mais saudável de fazer isso, é você tem que parar de bloquear a experiência de dor, fazer as pazes com a experiência da dor, parar de bloquear. Não estando bloqueando, o que vai acontecer? Você vai sentir a dor plenamente. Né? Vai sentir da cabeça aos pés, lá fundo na alma mesmo, vai sentir aquela dor. Né? E aí fazer o seguinte, fazer as pazes com essa sensação. Parar de brigar com ela, parar de ter medo dela, deixar ela ser o que é e fazer as pazes com ela. Segundo passo. Terceiro passo, suster isso. Porque existe o hábito de voltar a reagir, né? Voltar a comprimir, voltar a bloquear. Então, mesmo que você consiga por um período curto de tempo, se você não suster, daqui a pouco a mente volta e contrai de novo. Então você relaxa, fica... Daqui a pouco ela contrai de novo. Aí você relaxa de novo, ela contrai de novo. Porque é um hábito muito arraigado em nós. Né? É um hábito muito antigo. Então a gente tem que aprender a fazer isso, aprender a suster isso. Quando você consegue fazer isso de forma correta, você consegue relaxar e parar de criar problema com a dor, aí você tem uma liberdade muito maior em focar a sua mente, porque a dor deixa de ser relevante. Aí você tem a sua mente fica maleável, né? Você quer focar ela na respiração, ela fica.
Você quer focar num som, ela fica. Você quer deixar a mente focar no vazio, né? Você deixar a mente, esvaziar a mente, deixar a mente vazia, ela fica, né? Você ganha liberdade, né? Então, o método correto é você relaxar tanto fisicamente como mentalmente, parar de tentar bloquear a dor. Então, ou seja, você vai ter que lidar com as suas emoções, né? De raiva, de medo, de ansiedade, medo de ficar doente, medo do estresse que aquilo está gerando, e assim por diante. E aí também aprender a suster isso durante um longo período. Aprender a relaxar e ficar relaxado. Porque aprender a relaxar já é difícil, aprender a relaxar e ficar relaxado ainda mais difícil. Né? E é por aí, mais ou menos nessa linha. Ok? Meditação significa viver livre de qualquer pensamento e ficar só com atenção ficar só com a atenção que traz o entendimento. No entendimento é o ego que entende. Deixa eu beber uma água, isso aqui foi grave. Como é que é? Meditação significa viver livre de qualquer pensamento e ficar só com a atenção que traz o entendimento. No entendimento é o ego que entende. Meditação não significa ficar sem pensamento, viver sem pensamento. Você não tem como viver sem pensamento. Pensamento é um tesouro humano. É um bem, é um bem, né? Uma qualidade, é uma coisa que tem valor, é útil, é uma ferramenta. O problema é que essa ferramenta não pode sair do controle. Você não pode limitar a sua existência a essa ferramenta. Pensamento é um aspecto da vida humana, mas é somente um aspecto. Você não deve deixar a sua existência ser limitada pelos pensamentos, pelo fenômeno chamado pensamento. Existe mais no mundo além de pensamento. E ter controle sobre os pensamentos significa que eu consigo parar de pensar quando eu quiser. Então, esse é o X da questão. Então, quando a gente medita, se é mais útil não pensar, eu quero essa liberdade de parar de pensar quando eu quiser. Se eu quiser parar de pensar e focar minha mente no silêncio, eu quero esse controle. Se eu quiser focar, se eu quiser meditar pensando, eu quero esse controle. Eu quero ser capaz de sentar e usar pensamento como forma de meditação. Por exemplo, meditar sobre a velhice, meditar sobre a morte, meditar sobre a bondade, meditar sobre a importância da bondade no mundo, meditar sobre o valor da amizade, como é que a compaixão atua no mundo, meditar sobre esse tema, meditar sobre o Buda, meditar sobre a importância do Buda, qual é o valor, qual é o significado do Buda surgir no mundo. Então você usa pensamento, né? Então a meditação significa ter controle sobre o que pensar ou não, né? ter controle sobre tudo isso. No entendimento é o ego que entende. Entendimento não tem. Ai meu Deus, aí vai longe essa história. Na verdade não tem ego nenhum ali. O que entende é o aspecto o entendimento intelectual, é o aspecto da mente chamado sanya e sankhara. Né? Entender algo intelectualmente é você construir uma estrutura mental. Isso que significa entender algo intelectualmente. Né? Então você pega conceitos e configura eles, né? Conecta conceitos, e ele forma um conjunto, é o que se chama sankhara. Esses conceitos se chamam sanya, né? são pequenos nódulos de memória. Né? Então você pega aquelas memórias todas, conecta uma com a outra, faz sei lá o que, um conjunto, né? uma coisa ali. Se você fosse expressar geometricamente, seria
Já viu aquelas esculturas, né? Aqueles, como é que chama? Aquelas moléculas, entendeu? Não sei como é que chama aquilo, tem uma representação gráfica de uma molécula, né? Tem aquelas coisas grudadas assim, né? Conectadas uma na outra, né? Forma um círculo, forma um circuito. Forma um circuito. Então, o que é que entende intelectualmente? Ninguém entende intelectualmente, porque esse é um fenômeno natural de Sanya e Sankara interagindo entre si. E aí você guarda a memória, né, daquela configuração, né, aquilo fica guardado na memória. Né, então você precisa, você usa de novo aquela memória. Agora, no aspecto mais profundo, né, chamando mais de sabedoria, não é uma questão de entendimento. Né, sabedoria é uma questão de transformação. De transformação. Entender é uma ferramenta para saber, para saber não no sentido de ter uma informação, mas saber no sentido de ficar sábio. Né? Entender é uma ferramenta para ficar sábio. Mas é apenas uma das ferramentas. Mas na minha interpretação, ser uma pessoa sábia tem a ver com ser algo, não entender algo. Uma pessoa sábia talvez não entenda muitas coisas, mas ela é algo muito especial, algo muito puro, algo muito especial. Mesmo que ela não tenha entendimento, mas ainda assim ela tem sabedoria. Mais ou menos nesse sentido. O que mais? Bhante, o que é atenção? Já respondi isso, não? Já respondi isso. É possível pensar fora do ego? Pensar fora do ego? O problema é o seguinte, João, você não captou a mensagem. Não tem ego nenhum. Esse ego é apenas um conjunto de coisas. Pensar fora do ego, o que pensa é esse conjunto. É que nem você falar o seguinte, tem como o programa de computador existir fora do computador? Por exemplo, você gravar o programa de computador num disquete e tira do computador. O programa existe? Ainda existe, sim ou não? Mais ou menos. Se ele está fora do computador, ele já não é mais um programa de computador, ele é apenas um registro. Né? É que nem um pensamento. Um pensamento na cabeça de alguém é uma coisa, um pensamento escrito num livro é outra coisa. A gente usa a mesma palavra, a gente fala um livro de pensamentos. Mas o fenômeno chamado pensamento não é aquilo. É um fenômeno diferente. O pensamento na mente de alguém é uma coisa, o pensamento fora da mente de alguém é outra coisa. São fenômenos diferentes. Então, ele só existe dentro daquele contexto. Dentro daquele contexto é que fala, isso é um pensamento. Fora daquele contexto, é um texto, é uma frase, whatever, como você quiser chamar. Ok? Mais alguma pergunta, não? Não estou ouvindo. Tem que ligar o microfone. Olá. Oi, Bhante. Tudo bom? Tudo bom. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa experiência de dor. Eu já tive, em meditação, experiências assim, muito fortes de dor, principalmente com retiro em Burma. Mas atualmente não tenho tido, também porque não tenho ficado tantas horas meditando assim. Mas quando sinto dor, assim, nessa mesma, lá na SBB, a gente fazia até 3 horas de meditação, mas também podia levantar. Mas enfim, quando eu sinto dor, eu identifico a dor como um daqueles obstáculos, né? Um dos 5, aliás, desculpe, não a dor, a aversão à dor, como um daqueles 5 obstáculos. E meio assim que, conceitualmente, eu sei que se é um obstáculo, não devo deixar entrar, quer dizer, não devo entrar por
aí, então, eu tento descartar e continuar. Se eu estou me concentrando na respiração, voltar para a respiração. Agora, a sua experiência, talvez porque isso, acho que depois de 4, 5 horas, você não adianta você fazer isso, você tem que entrar na dor mesmo e deixar a dor tomar conta da sua mente, corpo e mente, tudo é isso. Dá para explicar um pouquinho mais? Tá. Por favor? Eu acho que você deveria fazer isso desde o começo, Olga. Não deveria... eu não recomendo você tentar... Você falou, tentar focar, ignorar a dor e focar na respiração. Isso é uma forma de tentar bloquear também, né? Eu acho que isso é uma forma de você estar tentando bloquear a dor e falar, não quero sentir essa dor, eu quero focar na respiração. O problema é que não vai longe. Como você mesmo disse, chega uma hora que isso não funciona mais. A dor inicialmente, ok, não, tem a ver, né? Você está falando, no comecinho você vai... a dor é muito fraca, né? Então você talvez não queira prestar muita atenção nela. Mas chega uma hora que a dor é um holofote de 2 milhões de watts, né? E a respiração é uma velhinha ali, que não tem como você não prestar atenção naquela luz gigantesca, né? Naquela dor enorme na sua frente, né? A dor é como se fosse um elefante, e a respiração é uma pulga, né? Então você não tem como notar um elefante daquele tamanho na sua frente. Mas... seria uma opção se você pegasse isso como uma lição de casa e falar, eu vou aprender a não brigar com a dor. E sempre que você sentar em meditação, se não tiver dor, eu vou focar na respiração. Se tiver dor, eu vou ficar com a dor. Eu vou focar na dor e não vou deixar a minha mente contrair. Sentar em paz com a dor. E não sentir tédio, né? Às vezes a gente cai em tédio também. De falar, ok, já entendi. Já entendeu agora, já entendeu 30 minutos. Dor de 30 minutos é uma coisa, dor de 1 hora é outra. Então, já entendeu? Então continua até 1 hora. Aí depois de 1 hora, não, tudo bem, já entendi. Então peraí, então 1h30. As dores elas vão mudando, né? É tudo uma questão emocional, é tudo uma questão de medos, né? Quando a dor surgem medos junto com essa dor. Aí entra a questão um pouco de também ter um pouco de raciocínio. E lembrar que o seu corpo é um fenômeno condicionado e ele tem limites. Então é bom você ter um pouco de estratégia. Se você realmente quiser sentar e atravessar a dor até o fim, né, que é como o Lampopé que ensina isso, ele fala que você tem que atravessar a dor. Atravessar a dor significa sair do outro lado. É como eu falei a história do gigante, né, da ilusão. Né? Tem que atravessar o gigante, tem que atravessar e sair do outro lado. É pauleira fazer isso, eu não recomendo para qualquer pessoa fazer isso. Requer certas qualidades que as pessoas normais ainda não possuem. Então não tem um pouco de inteligência, né? E ver também que nível que a gente está, né? Que nível que eu estou. Mas é um assunto a ser estudado. Eu diria o seguinte, vai praticando aos poucos, vai tentando aumentar o tempo de prática, mas vai olhando o seu corpo também. Né? Vai olhando, até que ponto meu corpo está ficando danificado. Eu estou criando uma lesão nos meus músculos ou não? Meus músculos estão reagindo bem ou mal? Então você vai meditando, vai ficando dolorido, é normal ficar dolorido, né, praticar meditação, mas aí você vai exercitando, vai relaxando e ver se o corpo se regenera. Se começar a chegar numa parte que você vê, olha, o corpo não está se regenerando, eu estou praticando meditação, está me criando uma tendinite e eu não está melhorando, está ficando pior. Aí eu diria, pega mais leve. Ou muda de postura, usa uma cadeira. Mas eu não recomendo você sacrificar o corpo
a não ser que não tenha certeza absoluta do que está fazendo. Se você não tiver certeza absoluta, eu diria, tome conta do corpo, porque você vai querer usar ele até o fim da sua vida. E ele já se degenera por natureza, então a gente não precisa ajudar ele a ficar pior do que já é. Ele já é ruim por natureza, não precisa você ajudando ele a ficar pior. Então, vá procurando aumentar o limite, mas tenha também respeito pelo o que dá para fazer de forma saudável com esse corpo. Mas o correto mesmo, como eu disse, é você talvez focar, se você realmente quiser trabalhar nisso, né, se você quer aumentar ainda mais o seu tempo de meditação, foque nesse assunto, né, como é que eu reajo à dor, e não desista. Qual é o limite? O limite é você tá ciente de que isso aqui está prejudicando seriamente meu corpo, então eu preciso parar. Ou o limite é a dor tem que desaparecer. Você tem que atravessar a dor. O limite físico, né? Se você qual é o limite físico? O limite físico é quando o corpo começa a ficar danificado. De maneira que você vê, bom, se eu não parar agora, isso aqui vai ser permanente. Eu vou criar um problema crônico no meu corpo. Só ficar com uma distensão nas costas, isso está tudo bem. Você distende, depois faz um alongamento e fica por isso mesmo. Mas se você vê, ok, isso aqui se eu não parar, isso aqui vai ficar um problema sério. Então para, faz um alongamento, relaxa. Porque não é só essa a única coisa que pode ser feita. Não é só porque você não foi por esse caminho que você não tem opções. Né? Existem outras opções. Então, por isso que eu digo que não fique muito obcecada com essa prática, porque dá para ir por outros caminhos também. Então, não vale a pena sacrificar o corpo de maneira tão radical se você não tiver certeza de que vai obter sucesso. Se você não tem certeza que vai obter sucesso, guarde o corpo e procure uma outra entrada, uma outra técnica, uma outra estratégia. Mas guarde o corpo porque você vai precisar desse corpo, ele é útil. Agora, qual é o limite mental? O limite mental é você atravessar a dor. Tem que atravessar e chegar do outro lado, onde não há dor. A dor tem que deixar de existir. Agora eu vou falar um pouco mais sobre experiências relatos que eu já ouvi. Quando é que a dor deixa de existir? Ou a mente entra em samadhi, e aí você não tem mais dor, você não sente mais nada, você sente apenas prazer, paz e tranquilidade. Mas tem gente que diz o seguinte, eu já vi gente praticando, não deixando a mente entrar em samadhi. Eu me lembro de pelo menos uma ou duas vezes as pessoas relatando isso. Né? A pessoa senta a meditação às 6 da manhã, 6 da tarde, determina, vou ficar aqui até às 6 da manhã, sem levantar, e não vou deixar minha mente entrar em samadhi. Que é o seguinte, a pessoa ela quer quebrar a percepção de dor, quer quebrar aquilo dentro da mente e constrói dor. A pessoa quer quebrar aquilo, exatamente aquilo. Não é só, por exemplo, se você entrar em samadhi, que a mente se recolhe, né? Então ela se ausenta do corpo, então ela não experiencia mais dor. Agora, eu já vi gente relatando isso, a pessoa senta 12 horas e não deixar a mente entrar em samadhi. A pessoa, por quê? Ela quer especificamente quebrar a dor, quer quebrar a percepção de dor. Né? Então eu já vi gente falando isso também, então eu nunca fiz isso. Quem quiser experimentar, faça, mas eu nunca fiz. Tem uma monja, né? uma monja aqui na Tailândia, contando essa história, ela disse que ela teve vários filhos, né? Tinha tido vários filhos, ela falou, nada se compara. A dor de todos os 5 filhos que eu já tive não se compara à dor de fazer isso. Ela falou assim, que terrível. Mas quando você sai do outro lado, você sai uma pessoa completamente diferente. A sua mente muda. Né? A sua percepção a sua mente muda completamente. A experiência de todos eles relatam essa. Depois de você passar por isso, né, a sua visão de mundo muda, a forma como a sua mente funciona internamente muda. É uma coisa bem forte, uma experiência, você pode imaginar, né? Uma experiência muito forte. Mas então é isso.
que eu posso dizer é o seguinte, talvez seja uma boa opção tomar isso como uma prática específica, né, focar nesse assunto. Os limites são o que o seu corpo consegue fazer, ou atravessar a dor. O limite físico é dano estrutural. Esse é o limite físico. Qual é o limite mental? O limite mental é atravessar a dor. Tem que atravessar até a dor desaparecer. Eu não recomendo ir para o vida, tipo, praticar, não vou levantar daqui enquanto eu não morrer, ou alcançar a iluminação, se você não tiver uma boa chance de obter sucesso. Porque muita gente quebra a cara fazendo isso. Eu já vi muita gente quebrando a cara fazendo isso. Né? Então, você tem que conhecer a si mesmo. Antes de querer fazer que nem gente grande, né, você tem que ter certeza de que você já é gente grande. Não se empolgue e queira dar um passo maior que a perna. Deixa eu só ver, tem mais uma pergunta. O Lokavipati Sutta diz: quando o ganho e outro surge para uma pessoa comum sem instrução, ela não reflete desse modo. Esse ganho que surgiu para mim é impermanente, atado ao sofrimento, sujeito à mudança. Mante Mudita, por favor, explique melhor. Então, Clóvis, é que eu estava falando, você tem uma reação emocional e intelectual. O trunfo da reação intelectual é porque o intelecto gera emoções. Então, o que você quer aqui é gerar uma emoção de equanimidade ou bom, pode ser equanimidade mesmo, né? Alguma fonte, eu acho que tem mais reações emocionais saudáveis além da equanimidade. Então, de uma forma mais ampla, eu diria, você quer uma reação emocional saudável, útil. Então, uma das formas de gerar essa reação emocional saudável e útil é você refletir. Né? Quando você entra em contato com um fenômeno, com um evento, né? Reflita. Então, essa sugestão é ótima do Buda. Como é olhar o lado da impermanência. Né? Você, ganhei tal coisa. Ganhei um emprego novo. Ganhei uma promoção. Ganhei 10 milhões de reais. Mas isso é impermanente. No mínimo, quando eu morrer, esse dinheiro vai se separar de mim. Não importa quanto maravilhoso ele seja. Se nada mais levar esse dinheiro embora, que é 1 milhão de coisas que vão levar o dinheiro embora, mas supondo que nada dê errado, eu vou morrer. E aí eu vou ter que me separar desse dinheiro. Então, lembre-se, né? Então, você lembre-se desse. E lembre-se que apego, qualquer apego que seja, gera sofrimento. Por definição, apego é sofrimento. Então, eu vou um pouco além. Não é que apego gera sofrimento, apego é sofrimento. Se você olhar de uma forma bem sutil, bem interna do processo de apego, ele já é sofrimento. Ele gera prazer, mas ele é sofrimento. Então, reflita, né? Usar o pensamento para gerar uma reação emocional de desapego, de uma reação emocional que seria mais saudável e mais útil para quem pratica. Ok, eu vou responder hoje uma pergunta e vou encerrar, que já estamos aqui há um bom tempo. É possível para nós, seres humanos comuns, viver sem qualquer sombra de medo em termos psicológicos? Se sim, que estado de vivência seria esse, livre de qualquer medo? Termos psicológicos? Não sei dizer. Eu acho que medo também eu diria o seguinte, é possível viver sem escravidão com medo? Sim. Sem a sensação de medo, eu acho que não é muito útil. Porque medo tem uma função prática. Também depende do seguinte, o que é que você vai chamar de medo? Né? Medo eu acho que medo é uma reação exagerada. Vou mudar minha afirmação. Eu digo sim. Sim, dá para viver sem medo, sim. Porque medo é uma reação exagerada a algo. Eu acho que dá para fazer as coisas sem deixar chegar ao nível de medo. Né? Então, você não querer algo é comum, é normal.
O Buda também não queria coisas. Então, por exemplo, para evitar que a sanga se degenerasse, o Buda criou uma regra monástica. Então, ele estava com medo que a sanga se degenerasse. Eu acho que é uma forma de expressão um pouco exagerada. Eu diria que ele não queria, ele tinha intenções. Ele queria que a sanga prosperasse. Porque a sanga ia como é que chama? Carregar, né? Ia transmitir o Dharma, depois que ele falecesse. Né? Então eles iam ser os portadores do Dharma. Então ele queria que a sanga prosperasse. Ele não queria que ela se degenerasse. Bom, então ele estava com medo? Eu não diria que é medo, eu diria que ele tem intenções, né? Ele tem intenção, ele quer ajudar as pessoas. Então eu diria que sim, eu acho que medo já é quando esses desejos começam a sair do controle, então começa a gerar medo. Mas uma pessoa tem uma mente saudável, eu diria que eu não acho que ela teria medo, não. Mas ela ainda teria coisas que eu quero e não quero. Mas esse quero e não quero não ia gerar uma distorção emocional que é o medo, a ganância, a raiva. Isso ainda continua gerando estados mentais, mas não chega a essas formas distorcidas, né, de medo, raiva, ganância, volúpia, etc. Né? Obrigado, Bante. Ok, gente, eu vou encerrar que eu estou cansado. Ok? Então fica por isso mesmo. E até a próxima vez.